Nesse vídeo eu vou te mostrar um inimigo invisível que é constantemente subestimado no ambiente industrial, que é o ruído elétrico. O ruído elétrico ele pode ser prejudicial de diversas maneiras e em diversos contextos, mas hoje eu quero falar especialmente do ruído elétrico prejudicando a transmissão de dados. Sejam dados de internet, por exemplo, mas principalmente dados de encoder, um sinal de um encoder que chega faltando pulsos, um sinal de um sensor, seja um sensor digital ou um sensor analógico, enfim, dados em geral, sinais elétricos mais sensíveis que costumam ser afetados. Eu falei que esse inimigo invisível ele costuma ser subestimado porque as pessoas sabem que não se pode ter cabos de dados próximos de cabos de força, mas ainda assim fazem. E fazem porque não entendem a gravidade disso, não entendem o quanto que isso pode afetar um sinal elétrico. E para poder te mostrar, eu estou aqui com esse osciloscópio portátil, um motor que vai atuar como carga e um inversor de frequência que é conhecido pelas suas diversas vantagens que ele traz para o circuito, mas também por uma desvantagem que é o aumento do ruído elétrico. Existem algumas coisas que fazem com que o ruído elétrico ele aumente, eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sino para receber as notificações e deixa o like também porque isso me permite continuar gravando conteúdo técnico aqui para o canal. Pessoal, então para essa primeira demonstração eu estou com a garra do osciloscópio aqui conectada as duas pontas em um único cabo, então as duas pontas do cabo estão cada um em uma das pontas da ponteira aqui do osciloscópio, de forma que vai ser medida a tensão aqui nesse cabo. O osciloscópio está na escala de 5 volts, então acredito que dê para ver na câmera aí a graduação dele, né? Cada graduação são 5 volts, mas depois eu falo para vocês também a medição que eu visualizar aqui, para o caso de não estar sendo possível visualizar pela câmera. Então, eu vou ligar o motor através do inversor, o inversor está ligando o motor através desses três cabos aqui, né? E depois eu aproximo a garra, então, esse cabo, na verdade, aqui, aproximo do outro cabo para que nós possamos medir essa tensão que está sendo induzida nesse cabo. Então vamos lá, vou ligar aqui e pelo barulho vai ficar um pouco pior para eu continuar explicando, mas eu acho que ainda assim vai dar para ouvir. Vamos lá. Então o motor ligado, está com uma rampa bem curta. O osciloscópio está próximo aqui da interferência, então ele acaba pegando algum sinal, né? Mesmo que o cabo aqui esteja um pouco longe. Agora sim eu vou aproximar o cabo e reparem no ruído elétrico que eu tenho. Deixa eu aproximar o máximo possível aqui. Então esse ruído elétrico, deixa eu fazer mais uma coisa aqui. Deixa eu afastar um pouco, diminuir o tempo aqui, na verdade, aumentar o tempo de exposição. E o que eu estou conseguindo visualizar aqui, que talvez vocês também estejam, esse ruído elétrico, ele está ultrapassando 5 volts. Ele está chegando em alguns momentos até quase 10 volts. Isso com pouquíssima carga. Deixa eu ver aqui nesse motor quantos amperes que nós temos agora. Apenas 2,76, 77 amperes. O que agrava esse ruído aqui que está sendo percebido aqui no osciloscópio? O que agrava isso é o aumento da corrente. Deixa eu parar aqui por enquanto para poder explicar. Vocês repararam que aumentou no momento do desligamento, né? Isso acontece também no momento da partida. Deixa eu posicionar isso aqui de maneira que esse cabo ele fique mais exposto, o cabo de dados fique mais exposto ao cabo de força. Dessa maneira aqui ele está bem próximo. Vamos lá. Então eu vou ligar isso aqui novamente. Olha só no momento do acionamento. Eu vou tentar pausar, inclusive, para tentar pegar esse pico, que nós temos uma corrente inicial um pouco maior, né? E por isso a tensão induzida aqui vai ser um pouco maior também. Não consegui pausar, vou tentar de novo. Pessoal, até que enfim consegui pausar aqui no momento da corrente de partida. Até peço desculpas pela minha inabilidade aqui para fazer isso, né? Mas enfim, eu consegui. E reparem no valor que nós temos aqui. Acho que assim vai dar para ver um pouco melhor. Nós temos algo próximo de 13, 14 volts positivo. E o negativo está próximo de 20 volts. Cada escala aqui são 5 volts, né? Então tem algo próximo de 20 volts no negativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos um sinal no cabo de dados que está ultrapassando, está chegando próximo pelo menos de 20 volts. Imagina que é um sinal de 5 volts ou de 12 volts. Nós temos um pico de tensão aqui constante que chega a próximo de 20, talvez até ultrapasse 20 volts. Ficou fora da escala aqui, eu não consigo precisar o valor. Mas enfim, tá claro que isso aqui pode sim interferir, né? É lógico, aqui eu não tenho consumo dessa potência. A partir do momento que eu tivesse conectado em alguma coisa, esse sinal, dependendo da impedância do circuito, ele pode diminuir drasticamente também. Assim como ele pode aumentar drasticamente, porque a corrente nominal aqui desse motor, a corrente nominal não, mas sem carga aqui ela estava ficando em torno de 2,7, né? Então, o que acontece se eu tiver um motor maior é que essa indução no cabo de dados vai ser maior também.
Então, eu já falei agora, acabei falando já, uma das coisas que afeta o tamanho dessa tensão que está sendo gerada aqui, a potência também desse sinal, que é a corrente. Então, quanto mais corrente eu tiver nesses cabos de força aqui, maior vai ser esse ruído elétrico. Então, esse é um motor pequeno, mas imagina um motor de, sei lá, 50 cavalos. O motor de 50 cavalos ele vai conseguir propagar esse ruído elétrico por uma distância muito maior. Então, uma das recomendações é que você trabalhe com eletrodutos separados, mas com uma boa distância entre eles. Em motores menores, 20, 30 centímetros já é o suficiente. Agora, em motores maiores, o ideal é que você tenha até mesmo mais de 1 metro de distância entre o cabo de força e o cabo de dados, especialmente se no cabo de dados você tiver algum sinal mais sensível. Quais são os sinais sensíveis? Sinal, por exemplo, de encoder, um sinal que pulsa muito rapidamente, ele vai a nível alto e nível baixo muito rapidamente, e caso esse sinal seja perdido, você tem um erro na distância que o encoder informa para o controlador. Então, esse é o tipo de sinal sensível. Isso acontece muito em serraria. Você tem um inversor que vai mandar deslocar o avanço e o recuo da serra, e no mesmo momento em que esse motor parte, há a contagem de pulsos do encoder. Então, às vezes você não percebe um determinado ruído porque você está medindo quando o motor já está ligado. Mas se você perceber no momento da partida, muitas vezes é onde ocorre o erro, onde são perdidos pulsos aí desse encoder. Outro sinal muito sensível é de balança, né? Balança tem o tipo de... Até mesmo bobina de contator ligando e desligando afeta uma balança. Imagina um motor, né? Então, sinais mais sensíveis, eles deve-se ter mais cuidado ainda, né? Mas, no geral, na indústria, aí, sinal de sensor digital, por exemplo, sensor indutivo, capacitivo, que vai apenas ligar e desligar um sinal de 12 volts, por exemplo, eles costumam ser muito menos sensíveis. Até mesmo os controladores que recebem esses sinais, eles têm um algoritmo que despreza os sinais muito rápidos, né? Então, um tempo de resposta um pouquinho maior, muitas vezes é confundido com lentidão do equipamento. Mas, na verdade, em muitos dos casos, isso é apenas um filtro, né? Se você tem um tempo de resposta um pouco mais lento, isso acaba atuando também como um filtro para esses sinais, esses pulsos aqui que acabam afetando, né? O inversor de frequência, ele tem essa característica de gerar um pouco mais de ruído, né? Mas mesmo os motores que são alimentados com contatores também podem apresentar esse comportamento. Nós tivemos aqui um sinal que ele não foi muito grande, mas apesar disso ele já ultrapassa o valor de diversas fontes, né? A fonte de 12 volts, por exemplo, já teria um sinal maior do que uma fonte de 12 volts. Então, claramente, isso aqui não pode ser subestimado, e eu já falei que a corrente aqui afeta, né? Mas tem outra coisa que afeta também, que é o comprimento. Imagina que você passa esse cabo aqui dentro de um mesmo eletroduto ou de eletrodutos paralelos, esse cabo aqui ele vai percorrer às vezes 10, 20, 30 metros, mais até. Esse cabo vai percorrer vários metros e o cabo de dados do lado. Nesse caso, quanto maior a extensão com essa proximidade, né? Então, eu tenho cabos próximos por uma extensão muito grande. Quanto maior essa extensão, maior também vai ser o problema com esse ruído, mais vai aumentar esse ruído elétrico. Eu quase esqueço de mencionar que o mais tradicional nesses casos é a corrente influenciar no sinal. E na indústria é o que mais acontece, mas também em sistemas aí onde existem tensões muito altas, você pode ter ruído também causado pelo campo elétrico. Então, a corrente vai causar ruído através do campo magnético, enquanto que a tensão vai causar pelo campo elétrico. Mas nesses casos, se costuma ter problemas somente com tensões muito altas, o que não é o caso aqui. Nós estamos trabalhando com tensões mais baixas, então o principal fator que vai agravar esse problema aqui com o ruído elétrico é a corrente. Outro fator que também pode influenciar é como o cabo de dados ele atravessa esse cabo de força. Dificilmente eu vou conseguir simular isso aqui, mas eu vou tentar. Nós temos um cabo de força. Se o cabo passar com essa geometria aqui perpendicularmente ao cabo de força, nós temos um sinal maior do que se ele atravessar perpendicularmente. Se for paralelamente, nós temos um sinal muito forte, enquanto que se for paralelamente, se eu conseguisse, se não vai ser possível a mão livre, mas se eu conseguisse deixar esse cabo exatamente perpendicular aqui e afastar ele o suficiente, a parte que não está perpendicular, que seria a ponteira, que o restante afastar o suficiente para que não sofresse com o ruído, eu teria esse ruído sendo anulado. Então, eu vou explicar, daqui a pouquinho eu já explico o porquê, mas em paralelo assim esse ruído é anulado, enquanto que, perpendicularmente esse ruído é anulado, enquanto que paralelamente ele é potencializado, o máximo do ruído eu vou conseguir extrair aqui nesse caso, né? Então eu vou ligar novamente esse motor e vou liberar o osciloscópio de novo também. Olha, ele já está lendo um sinal do próprio motor, se eu afastar o osciloscópio ele já para de ler. Então vou deixar ele um pouco mais distante assim. Vou tentar deixar o mais perpendicular possível, mas como eu falei, isso não vai, é impossível que eu consiga
que eu consiga fazer isso. Deixa eu ver como que vai ser melhor aqui. Talvez com o osciloscópio aqui embaixo. Bom, assim não vai dar pra ver. Acho que a melhor maneira ainda é assim, ó. Tem um pouquinho de ruído. Vamos lá. O máximo que eu consigo perpendicularmente. Ruído muito pequeno. Paralelamente, ruído mais significativo. Deixa eu ajustar inclusive esse tempo aqui, para que fique mais fácil de visualizar. Vamos lá de novo. Paralelamente. Agora, perpendicularmente. Eu vou desenhar um cabo aqui e vamos supor que por ele passe uma corrente alternada. Se a corrente é alternada, então ela não tem uma direção definida, vai ficar hora indo de baixo para cima, outra de cima para baixo, né? E o campo que ela vai produzir também não vai ter direção definida. E por isso eu não vou colocar setas aqui para definir a direção do campo, porque não tem direção, né? Ele vai ficar invertendo junto com a tensão. Bom, repara o seguinte, ó, esse cabo aqui, ele está na vertical e ele vai criar um campo que vai girar em torno dele. E esse campo ele é perpendicular ao sentido do cabo aqui, né? Isso é uma característica que quando se tem uma corrente, ela produz um campo eletromagnético que é perpendicular e que fica circulando esse cabo. Se eu atravessar um cabo de dados aqui, fazer um cabinho de dados um pouco mais fino, ele vai ser azul. Se esse cabo de dados atravessar perpendicularmente esse cabo de força, repara o seguinte, o campo eletromagnético ele está atravessando no sentido do comprimento do cabo. Então, a corrente que esse campo eletromagnético vai tender a produzir, vou fazer a corrente de verde. Então, esse campo aqui ele vai tender a gerar uma corrente que também vai circular ele. Então, se o campo está nesse sentido, nós teremos uma corrente... Como é que eu vou desenhar isso aqui? Assim. Também não vou colocar setas aqui, porque isso aqui fica se invertendo, né? Mas, basicamente, nós temos isso aqui. E olha só o que acontece aqui no cabo de dados. Nós temos essa indução que está acontecendo, esse sinal que está sendo induzido aqui pelo campo eletromagnético do cabo de força, ele atravessa perpendicularmente o cabo de dados. E por isso se tem um pouquíssimo aproveitamento aqui desse sinal, né? Se ficar perfeitamente perpendicular, chega ao ponto de anular. Portanto, essa é a causa. Agora, a partir do momento que esse cabo de... Deixa eu ver se eu consigo girar esse cabo aqui de dados. Consigo. A partir do momento que esse cabo de dados ele é girado e ele passa a estar paralelo ao cabo de força, repara aqui nessa linha de campo, repara nessa linha de campo também, elas estão no mesmo sentido do cabo. A linha de campo está na vertical e o cabo também está na vertical. Então, nesse caso, o direcionamento desse sinal que está sendo induzido pelo campo eletromagnético do cabo de força, ele está no mesmo sentido do comprimento do cabo, e por isso ele acaba sendo eficaz. Girando novamente esse cabo aqui, girando novamente o cabo de dados, olha só, estando a 90 graus, estando perpendicular ao cabo de força, novamente eu tenho as linhas, o sinal induzido aqui pelo campo eletromagnético do cabo de força, esse sinal que está em verde, ele atravessa o cabo, mas ele não gera um sinal que vai percorrer o cabo, e sim atravessar. Então, é aí que está a diferença. Se eu colocar em paralelo, então, ao invés de atravessar, ele vai percorrer o cabo, e por isso, quanto mais paralelo, mais forte vai ser o sinal induzido aqui no cabo de dados. E agora conhecida a extensão do problema, agora você entende que esse é um problema que não deve ser subestimado, você não deve achar que, apesar de existir a interferência eletromagnética, ela não vai afetar especialmente a sua aplicação. Saiba que sim, vai afetar e talvez afete significativamente. Sabendo então do problema, eu vou dar algumas soluções. E a primeira medida, e talvez a mais barata e mais viável na maior parte dos casos, é manter distância entre o cabo de força e o cabo de dados. Essa é a principal. Se você fizer isso, vai funcionar. Você não vai ter problemas com ruído eletromagnético. Então, só que nem sempre é possível e talvez nem sempre seja viável também. Pode ser que seja possível, mas não seja viável, porque acaba tendo que alterar muito o layout de alguma máquina, enfim. Talvez não seja viável, então, você manter a distância. E se for uma instalação predial, você pode trabalhar com eletrodutos e eletrocalhas metálicas, inclusive com separadores também, e estes devem estar aterrados. Então, trabalhando com eletrocalha ou eletroduto metálico, vai funcionar como uma gaiola de Faraday se eles estiverem aterrados, e vai diminuir ou zerar até esse problema com ruído eletromagnético. Então, distância, gaiola de Faraday através de eletrocalhas ou eletrodutos aterrados,
ou gaiola de Faraday através de cabo de dados blindado. O cabo de dados pode ter uma malha metálica que envolve esse cabo, então com essa malha metálica ela vai atuar como uma gaiola de Faraday e você também pode atenuar ou anular o seu problema com o ruído eletromagnético. Essa malha ela precisa estar aterrada para que funcione, então não adianta você comprar um cabo blindado e não aterrar, ou fazer um aterramento qualquer, fincar uma haste de qualquer jeito na terra que não vai funcionar. Você precisa ter um bom aterramento, um aterramento eficaz. A eficácia do seu aterramento é a eficácia da blindagem do cabo. Então precisa ter um aterramento. Se você não aterrar, é inclusive pior, porque essa malha ela pode atuar como uma antena e aumentar o ruído eletromagnético. Então, se você não for aterrar o cabo, não utilize cabo blindado. Se for aterrar, você pode aterrar nas duas pontas, caso esse aterramento ele seja comum, você aterra nas duas pontas e aumenta ainda mais a eficácia. Mas se essas pontas estiverem muito distantes e houver a possibilidade de ter uma diferença de potencial entre os aterramentos, aí o ideal é que você não aterre, ou meça pelo menos antes de aterrar nas duas pontas, porque pode acontecer de ter uma corrente elétrica nesse aterramento e aí também vai piorar os dados, pode até causar problemas aí maiores, né? Com uma possível corrente elétrica passando pelo aterramento. Então, só aterra nas duas pontas quando for o mesmo aterramento ou quando você tiver certeza que não vai ter uma diferença de potencial, se não aterra numa ponta só. E voltando aqui para a bancada, no caso do inversor, existe a possibilidade de diminuir a frequência de chaveamento do inversor. Eu já falei o que é a frequência de chaveamento do inversor e quais as consequências vantajosas e desvantajosas de se aumentar ou diminuir essa frequência. Você tem essa liberdade de aumentar ou diminuir. Nesse caso, desse inversor vai de 0,5 a 16 kHz e à medida que você diminui essa frequência de chaveamento, diminui também o ruído aqui nesses cabos e, portanto, uma das possibilidades então é configurar o inversor para que diminua esse ruído. Tem também a questão de afastar os equipamentos não só dos cabos, mas dos equipamentos que são capazes de produzir aí uma interferência eletromagnética. O motor é um caso, o inversor é outro, lâmpadas fluorescentes, enfim. Se tiver bobina, se tiver altas correntes, nesses casos é bom afastar também dos equipamentos, não só dos cabos em si. E para finalizar, se for para atravessar então um cabo de dados, que seja de maneira perpendicular e não de maneira paralela ao cabo de força. Espero que eu tenha te ajudado com o vídeo de hoje, espero que você tenha aprendido algo novo ou aumentado o seu conhecimento. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, se inscreve no canal, ativa o sino para receber a notificação dos próximos vídeos que forem publicados e, por favor, deixe um comentário também falando do que achou do vídeo de hoje e do que você espera para os próximos vídeos. Aí, se tiver alguma sugestão de assunto ou uma sugestão de tema para um próximo vídeo, por favor, deixe um comentário porque me ajuda a direcionar um conteúdo que você realmente deseja assistir aqui no canal.